Futebol em Porto Novo. Seguimos em busca do resgate da história do futebol nos municípios de Itapiranga, São João do Oeste e Tunápolis, que englobavam a grande Porto Novo dos anos de 1920. Estamos em linha Coqueiro, no estádio Bomboneira do Esporte Clube Ouro Verde. Vamos contar uma belíssima história e para iniciar essa contagem, esses registros da história, está comigo aqui o nosso amigo Lauro Hennemann, mais conhecido como Sócrates, que vai nos introduzir lá dentro da história desse bonito clube aqui da linha Coqueiro. Sim, Feda, foi aqui que tudo começou. Aqui seriam dados os primeiros chutes, os primeiros dribles, seriam travadas as primeiras batalhas futebolísticas amistosas. Aqui é a Casa do Ouro Verde, desde sua fundação até os dias atuais. Nós vamos contar essa história. Tudo começa com um primeiro passo: fundar a primeira cervejaria artesanal do extremo oeste catarinense. Uma fábrica de cerveja que leva consigo a tradição dos colonizadores germânicos. Cerveja, chopp e presentes. Tudo isso faz da Lasberg a cervejaria mais premiada do oeste catarinense. Proporcionar a cada consumidor uma experiência única quando degusta uma Lasberg. Lasberg. Cerveja com história. Esta é a comunidade de Linha Coqueiro, fundada em 5 de julho de 1955. A origem do nome vem dos primeiros trabalhadores do local que, após um dia de trabalho para abrir as divisas de terras e derrubar a mata, guardavam suas ferramentas de trabalho junto a alguns pés de coqueiro e assim ter uma referência para encontrá-las no dia seguinte. Atualmente, Coqueiro é formada por 58 famílias que moram em 47 propriedades rurais, totalizando 191 moradores. São agricultores familiares cujas atividades econômicas principais são a produção leiteira, avicultura e suinocultura. Com um movimento econômico em 2020 de mais de 30 milhões de reais, ficou em 6º lugar na movimentação do município de Itapiranga. Este é o Parque Família Alegre Reunida, às margens do rio Peperiguaçu, onde há mais de 40 anos acontece anualmente o piquenique comunitário idealizado pelo padre Albino Schwab. Estas são imagens do centro da comunidade de Coqueiro. Aqui está a igreja de alvenaria, construída no ano de 1992, para substituir a antiga igreja de madeira. Esta é a primeira escola construída no ano de 1970, substituída em 1991 por esta de alvenaria, que seria fechada ainda na década de 90, pelo processo de nucleação. Agora, vemos o primeiro salão da sociedade e o salão atual, que também abriga uma quadra poliesportiva. O futebol moderno foi inventado pelos ingleses em 1863 e veio ao Brasil em 1894, trazido por Charles Miller, um jovem filho de ingleses que chegou a São Paulo após realizar seus estudos na Europa. Charles
trouxe consigo 2 bolas e as regras para a prática do futebol no país. E em Coqueiro, como iniciou o esporte mais popular do planeta? Aqui era um potreiro, um terreno com declive até o riacho e um piso ondulado. Foi aqui que em 15 de junho de 1958, 13 jovens moradores da comunidade de Coqueiro resolveram preparar o campo e idealizar um time de futebol. Utilizaram bois, carroça, corrente, pá, enxada, picarreta para preparar o campo e deixá-lo em condições de jogo. Esta área, o uso desta área foi cedida gratuitamente pelo senhor Rafael Praz. Traves de ferro, redes bem trançadas? Será que foi isso? Augustino Becker, um dos fundadores do Ouro Verde, ainda vivo, nos explica de que foram feitas as primeiras traves em 1958. Nós fizemos de coqueiro, né? Os pés de coqueiro, né? E depois o coqueiro era assim, grossinho, né? Mas o tronco era duro, esses vermelhos coqueiro, né? Os 13 idealizadores do time que prepararam o campo são considerados os fundadores do Ouro Verde. Eles também foram os primeiros jogadores da história do clube. São eles: Adolfo Ricker, Alexandre Becker, Ambrósio Praz, Augustino Becker, Fridolino Guido Kremer, Lourenço Henrique Rolling, Martinho Clem, Olíbio Zimmer, Osvino Klein, Rafael Praz, Roque Kremer, Silvério Praz e Silvestre Praz. E pelos registros em ata dos antepassados, que foram os fundadores do Clube Ouro Verde, também fundaram a sociedade. E a sociedade foi fundada também, logo em seguida do esporte, aqui nesta propriedade que era do Rafael Praz. E o primeiro presidente da sociedade foi o senhor Rafael Praz. Então aqui começou um jogo que era disputado naquela época, era o Schützenverein, que era o clube de tiro ao alvo, que depois foi se estendendo para a associação que foi construída lá no centro comunitário. Depois continuou como associação da sociedade. Então juntaram os fundadores do clube do Ouro Verde, junto com as demais pessoas que de repente não tinham tanto interesse pelo esporte. Então eles continuaram com a sociedade que depois foi construída lá no centro comunitário, juntando terras, cada um doando um pouco. Então eles tinham uma área lá junto com a comunidade para a sociedade continuar a existir e depois fazer suas promoções. Pelo que a nossa ata aqui consta, de 16 de janeiro de 1961, o primeiro jogo oficial do Ouro Verde foi realizado de volta em 16 de janeiro de 61. Mas o jogo anterior foi em Volta Grande, isso não sabemos a data. E outra que não sabemos o placar dos jogos, isso não consta em ata aqui. E o nome Ouro Verde, como surgiu esse nome? Nós vamos contar essa história.
Nelson Baumann, um dos primeiros jogadores do Ouro Verde. O que inspirou você a sugerir o nome Ouro Verde? Ouro Verde saiu porque nós estávamos escutando na rádio, daí eu escutei assim, lá em São Paulo tem um clube que tem nome de Ouro Verde. Daí eu preferia botar o nome, porque minha irmã estava no meu lado e eu falei para ela, esse nome vamos botar para o clube de linha coqueira. E assim depois continuou o mesmo nome. Laudelino Rolling, e você tem ideia de como começou quando começaram a usar definitivamente o nome Ouro Verde? O nome definitivamente começou a ser usado desde um domingo que nós fomos participar de um torneio na comunidade de Linha Gorete, e lá por incrível que pareça se tornamos campeão. E já que tinham várias sugestões de outros companheiros para esse nome, daí já que campeão, né, chegou na ponta, é Ouro Verde. E desde lá começou Ouro Verde, Ouro Verde, Ouro Verde e até hoje, não acabou ainda. E a cor das camisas que vocês estavam usando naquele dia? Naquele dia era verde, mas como a potência, vamos dizer assim, era grande para o futuro, então ouro é um grande, né, valor e o verde era natureza. Então, por causa disso, ouro mais verde. Nós pesquisamos e a referência ao Ouro Verde que o Nelson escutou na rádio aquele jogo provavelmente se refere ao Ouro Verde Futebol Clube, fundado em 19 de junho de 1950 na cidade de Santos, São Paulo. No início, a maioria dos deslocamentos do Ouro Verde eram feitos a pé, a cavalo ou de bicicleta. Já nos anos 70 e 80, um meio muito utilizado era o trator agrícola com carretão ou mesmo em caminhão de carroceria aberta. Só mais tarde, nos anos 80, que às vezes se fazia os trajetos de ônibus. Outra curiosidade, os primeiros jogadores costumavam usar um adereço ou alguma proteção na cabeça e ele era feito com lenço, onde se fazia 4 nós em cada ponta um nó e depois o jogador usava, era proteção, era para proteger contra o sol, para ajeitar o cabelo, para não cair nos olhos. Eu só não sei como é que era para cabecear, mas eles usavam muito isso. E lá nos anos 60, 70 e 80, como era a comunicação entre os clubes de futebol de Porto Novo para combinar jogos amistosos, quando não tinha aquela facilidade da internet, com smartphone, WhatsApp, as redes sociais? Nós fomos aqui na casa do senhor Afonso e Lúcia Tessin. Aqui encontramos um receptor de ondas médias, curtas e de 49 metros. Vamos ouvir agora um convite que era mais ou menos padrão na época, na voz de Enio Luiz Espanhol, que foi entre os anos de 1974 e 1985, locutor da Rádio Itapiranga. ZYJ763, 1250 kHz. Rádio Itapiranga, Itapiranga, Santa Catarina. Você está ouvindo Esporte Total. Em Itapiranga, 13 horas e 7 minutos. Atenção para os avisos de hoje. Convite para jogo amistoso. O Esporte Clube Ouro Verde da linha Coqueiro convida as seguintes equipes para um jogo amistoso em seu campo no dia 26 de setembro. Fronteirista de Raigão, Duque de Caxias de Beleza e Tigre da Barra do Guarita. Calção 100 mil cruzeiros. O primeiro a confirmar será aceito. Confirmação até o dia 18 deste mês aqui pela Rádio Itapiranga. Zeno, não dá uma saudade dos tempos que a gente jogava futebol? Sim, dá saudade sim. Você lembra de um jogo que você fez muitos gols? Lembro, foi lá em Raigão Baixo, um jogo que nós jogamos, eu fiz 7 gols. E naquele jogo
Nós estávamos bastante desfalcados e o Lauro fez sua estreia de goleiro também naquele dia. Eu lembro desse jogo. Foi minha primeira vez que usei a camisa titular aos 15 anos desse glorioso Ouro Verde. Eu me lembro quando o Lauro pegou a camisa, ele chegou a tremer pelo peso da camisa que ele pegou, né? Quantos gols você fez naquele jogo? Foi 7 gols e o placar final foi 8-2. E você lembra de algum fato inusitado durante a sua carreira aqui no Esporte Clube Ouro Tem Verde? vários, mas tem um para destacar. Uma vez a trave quebrou, né? Ou mesmo, vamos mostrar então como é que foi? Vamos nessa. O goleiro era o Chacó Lux numa partida, e daí alguém chutou a bola e o Chacó Lux se atirou, se agarrou no travessão e o travessão veio abaixo, mais ou menos, né, por ali assim, e foi até o chão, e no outro lado lá ficou em cima. Aí o jogo continuou, né, normalmente, né, e aí o goleiro ficou nessa posição debaixo da trave, defendendo, se abaixando aqui debaixo do travessão, né. Aquele fato foi comemorado pelos torcedores e o público presente mais do que se houvesse um gol, né? E era no primeiro tempo. E o jogo continuou normalmente até no intervalo, aí apenas foi consertado a trave, né? Além desse fato da trave quebrada, durante sua história, muitos fatos inusitados aconteceram. Vamos só lembrar de mais um, o dos pênaltis não convertidos. Aloysio Praz explica como foi que isso aconteceu e apresenta o autor do feito. Num certo jogo, de uma final da Taça Amizade, aconteceu que o Cláudio, o Ouro Verde teve 3 pênaltis e o Cláudio conseguiu errar os 3 pênaltis. E desde ali então ficou o Palermo, que a seleção da Argentina jogou, e o Palermo também errou 3 pênaltis, daí ficou o apelido dele de Palermo. Vale lembrar também, além dos fundadores, alguns jogadores que atuaram pela equipe de Coqueiro lá no início, hoje falecidos. Jacó Schwendler, Dário Christ, Timóteo Kremer, Leopoldo Borscheid, Leo Arnold, Benno Tessin, Hugo Arnold, Bertino Boimer, Silvestre Boimer, Inácio Praz, Aloysio Vandresen, entre outros. Também lembramos dos vivos André Praz, Lauro Tessin, Roque Arnold, José Arnold, Aldino Neckel e de todos que aparecem nestas fotos. E qual era o papel exercido pelas mulheres no futebol de Coqueiro? Em Coqueiro, os maiores eventos futebolísticos acontecem quando tem campeonato. Então, são promovidos jogos de veteranos pela manhã e é servido almoço. Isto representa uma fonte de renda para o clube local. As mulheres sempre participam no preparo do local e das refeições, do uniforme, torcendo pelo time local e apoiam seus familiares nas disputas de campeonatos. Me lembro muito bem que domingos à tarde a gente ia para o campo de futebol para reencontrar os amigos e a gente fazia muita torcida para o nosso time. E em especial a gente ia às vezes atrás do goleiro, que era sempre atrás do goleiro adversário, para nós
conseguir o nosso time chegar para fazer os gols. E o goleiro muitas vezes ficava muito nervoso, a gente gritava bastante, né, animando o nosso time. E também na hora de intervalos, dos 15 minutos, a gente pegava a bola e corria também pelo campo, que era muito esperado para nós na época de criança, para poder jogar um pouco de bola também. E na época da juventude, nós tínhamos aqueles encontros de jovens no interior do município. Me lembro, assim, em especial, 7 Capela, que nós íamos lá no encontro de jovens. De tarde, daí tinha o jogo de futebol masculino e feminino, e de noite tinha os bailes. Como nós já tínhamos um time mais ou menos organizado, e até naquela época nós já tínhamos um técnico. E o nosso técnico é o Lauro Hennemann. E nós vencemos contra o time de Capela de 1-0. Daí quem participou desse jogo foi a Semir Schwindler, Lisette Altenhofer, Yvonne Becker-Schenhals, Isolde Schnurrenberger, Sueli Altenhofer, Isolde Hennemann e eu, Bernadette Becker. Foi um jogo maravilhoso e essas lembranças a gente fica sempre no coração da gente. Era em 89, num campeonato municipal da 3ª divisão, nós disputando um jogo contra o Maringá da Santa Isabel, nós estávamos num empate em 2-2. Deu uma falta lá e o Wilson Price foi chutar a falta, colocou na gaveta lá e saímos vitoriosos desse jogo. O futebol nunca parou, ou seja, as pessoas nunca deixaram de jogar futebol aqui nos finais de semana. Caso o Ouro Verde não tivesse jogo, não tivesse treino, tinha muitas equipes de futebol de 7 e de futebol de salão para competir. Sérgio, explica para nós, como é que funcionava esses amistosos entre essas equipes de futebol 7? Na verdade, uma equipe aqui formou um timezinho, que era o Bomboneira, onde o Lauro participava. E eles jogavam esses futebolzinhos. E daí os outros gurizada aí estavam sem futebol no domingo, né? Não havia amistoso. Começaram onde tinha um potreiro, com um pedacinho de terra plana, ali se fazia um campinho, aí dependia do tamanho do campo, você jogava em 5, em 6 ou em 7 jogadores cada lado. Então aqui nós tínhamos até 7 timezinhos que se enfrentavam nos domingos para passar tempo, para não parar do futebol. Na década de final de 70 e a década de 80 se faziam muitos torneios aqui na comunidade. Nós chegamos a fazer um torneio com mais de 20 equipes participando. Aí como o dia às vezes era curto para se terminar, a gente fazia uma trava ao lado do campo para se ganhar tempo, enquanto um time dava muitos empates no tempo, no jogo, no campo, porque o tempo era curto. Aí se decidia lá fora do campo, nos pênaltis, e outras equipes já seguiam jogando. Aí tinha a primeira divisão e a segunda. Quem caía fora na primeira partida jogava para os perdedores. Aí, no final do torneio, se já ia escurecer, se decidia só nos pênaltis os perdedores, para se ganhar tempo. A comunidade estava tempo parada, 7 anos parada, sem jogar campeonatos, mas ao longo desse tempo ela vinha jogando as taças de amizades. E em 2006 nós conseguimos reerguer o Ouro Verde para participar dos campeonatos novamente e ficamos vice-campeão em 2006 com o traje que era esse aqui, o traje que foi aquele ano. Sou Flávio Paulos, então joguei no time do Ouro Verde 7 campeonatos. Destacando aqui uma final em 2006 contra o Avante da linha Becker e outro campeonato 2013, a final do regional de veteranos contra o Grêmio de União de Iporã, onde a gente se sagrou campeão. O campo de jogo, cujo uso foi cedido gratuitamente pelo senhor Rafael Price,
Permaneceu do jeito como os fundadores deixaram desde 1958 até 96, onde então foi começado as obras de infraestrutura, né, melhoramento do campo, onde então iniciou uma nova etapa dessa mudança nesse campo. Mandou seus jogos nesse período então no campo da Harmonia, onde a gente ficou assim mais ou menos um ano nesse trabalho, e em 97 então foi concluído. Já em 2002 foi feita a escrituração dessa propriedade, né, definitiva então para a Sociedade de Linha Coqueiro. Por um período então por uns 15 anos aconteceram jogos nessa praça esportiva já modificada, porém com pouca estrutura e bastante limitada. Mesmo assim, se conseguiu disputar vários campeonatos, claro, não tão relevantes, mas algumas taças que representaram bastante a comunidade nesse período. Então o trabalho, a partir de 2010, a gente começou a pensar em reformular essa estrutura toda. Então conseguimos reunir um grupo de amigos, as pessoas mais ligadas ao futebol, para a gente colocar as ideias em prática e conseguir assim reformular toda essa praça esportiva. O que a gente pensou? Então, aumentar as dimensões do campo, que hoje tem 100 por 65 metros, colocar um alambrado no campo, construir um pavilhão para ter uma estrutura de copa, cozinha, enfim, banheiros, e até foram construídas algumas arquibancadas. Então, mexer em toda a estrutura do campo. Com esse movimento da comunidade e demais integrantes, então, a partir de 2011, a gente foi colocando esse projeto na prática. E em fevereiro de 2012, então, aconteceu os atos inaugurais com toda a infraestrutura e toda a praça esportiva totalmente remodelada com novo formato. O custo total da obra praticamente girou aí em torno de 50 mil, onde até tivemos auxílio aqui do governo do estado, na época da antiga SDR, né? Conseguimos um convênio de 15 mil, que ajudou muito nessa transformação, nessa mudança toda. Mas também tivemos aqui aporte de recursos da própria sociedade, da associação, e de algumas doações voluntárias dos próprios associados para a gente conseguir concluir essa mudança toda. E o campo do Ouro Verde tem nome? Tem sim, e é Bombonera. O nome originou-se motivado por 3 fatores. A torcida faz pressão e barulho igual a do Boca Juniors da Argentina, cujo nome do estádio é Bombonera. Além disso, o campo do Ouro Verde também fica perto da Argentina. Outro fator é que em Coqueiro existia um time de futebol suíço que se chamava de Bombonera e cujos jogadores também jogavam no Ouro Verde. Em setembro de 2012, Ouro Verde comemorou seu 50º de fundação, com uma grande festa em seu campo. O evento contou com a presença dos times veteranos de Chapecó e do Cometa de Itapiranga, que se enfrentaram num amistoso. Antes da partida, ocorreu uma solenidade de homenagem aos 13 fundadores, sendo que 4 deles estavam presentes e receberam uma placa. Os festejos do dia tiveram a presença dos moradores da comunidade, de ex e atuais jogadores e dirigentes, da torcida, imprensa e convidados. Aos atletas, ex-atletas, principalmente os fundadores, Alexandre Becker, Augustino Becker, Oswino Klein e Roque Kramer. Por gentileza, pessoal, venham para cá. Deu 11, 12, 13 jogadores. Começaram a arrancar os tocos, picareta, pá, boi, corrente e plantando grama. Isso começou no dia 15 de junho de 1958. A sociedade foi fundada em 61, oficializada em 62. Faziam parte Olívio Zimmer, Adolfo Recker,
Augustino Becker, Alexandre Becker, Roque Kramer, Fridolino Crengino Kramer, Osvino Klein, Lourenço Rolling, Martinho Clem, Rafael Kreis, Silvério Kreis, Silvestre Kreis e Ambrosio Kreis. Esse era o primeiro time do Ouro Verde. Quanto aos amistosos, se fazia com as comunidades vizinhas, por exemplo, Cotovelo, Popi, Gorete, Santo Antônio, só que a pé ou a cavalo era feita a locomoção. Durante o dia, todos os dias da semana, era trabalhar na roça. E domingos, de tarde, então, pé no estribo ou pé no chão e iam para os amistosos. O pessoal do Cometa, os veteranos do Cometa lá, se já estiverem prontos, quiserem vir participar, podem vir. Então, gentilmente, no final. Muito obrigado. Golaço! Filmou, eu quero ver! Eu não vi o gol! Demorou. Precisou pensar-se também em conseguir uma equipe competitiva para a gente lutar para alguns títulos, algumas competições ou conseguir entrar em umas competições um pouco mais assim arrojadas, né? Então, o resultado disso já em 2012 tivemos aí a participação do Ouro Verde na primeira divisão, onde a gente chegou até as semifinais. Então, em 2013 a gente então conseguiu o título inédito para a comunidade, que foi o campeão da primeira divisão. Acho que foi um marco histórico para a comunidade e que ficou gravado na história. Também em 2013, o Esporte Clube Ouro Verde então jogou também o campeonato regional, que foi um fato inédito para a comunidade, nunca tinha participado de um campeonato desses. Ali vieram então as duas taças de campeão das duas categorias, sub-18 e também do veteranos. 14 de julho de 2013. Esta é uma data muito importante para a linha Coqueiro. Naquele dia, foi a primeira vez na história que o time da comunidade fez em seu campo uma partida de final pelo Campeonato Municipal de Itapiranga. Naquele dia, Ouro Verde e Maringá de Santa Isabel jogaram a primeira partida da decisão do título. O jogo deu empate em 1-1. No domingo seguinte, na partida de volta em Santa Isabel, veio a consagração com o primeiro título de campeão da divisão principal do município de Itapiranga. Nos 90 minutos e na prorrogação, novo empate em 1-1. A conquista da taça foi nos pênaltis. Vejamos os principais lances da partida e a comemoração do título.
O Estrilo apita e a bola está rolando. Já as informações com o Delmar, nosso plantão de estúdios. Perto de 1000 pessoas aqui em Linha Coqueiro nesta tarde acompanhando esse primeiro jogo da decisão do Campeonato Municipal. Bola acaba saindo, o juiz está marcando escanteio. É pressão do Ouro Verde agora. É pressão do Ouro Verde. Vai o Odi para fazer a cobrança. Trovoadas nesta tarde de domingo aqui para as bandas de Linha Coqueiro. Escanteio, bola na área, passou do goleiro, a bola vai entrando, é gol! Gol do Ouro Verde! Ele, Dário, meteu para a área, Guile concluiu para o gol. Guile empata o jogo aos 10h50 da segunda etapa. Na cobrança do escanteio com perfeição, Dário escorou, Guile empurra para o fundo da rede. Agora Ouro Verde, Maringá. Elias Teixeira. Também quando o juiz termina a partida. Para o Maringá de Santa Isabel, para o Ouro Verde. Porque o jogo promete ser quente, o jogo promete ser bastante disputado. Estrilo apita e a bola está rolando. Falta para a equipe do Ouro Verde. Gilvano bateu para o ataque, procurando o Quinho. A bola sobra na direita para o Flavinho, para o Thiaguinho, bateu, gol! Gol! É do Ouro Verde! Thiaguinho, aos 6 minutos da prorrogação. Thiaguinho apareceu dentro da grande área, pegou de primeira por cobertura, não deu para o goleiro Eder. Thiaguinho abre o placar aqui em Santa Isabel. Para o Ouro Verde, a torcida do Ouro Verde vibra, canta, muita comemoração da torcida de Linha Coqueiro. Thiaguinho Simon carimba o seu gol. 1 para o Ouro Verde, 0 para o Maringá. Elias Teixeira. As principais Ouro Verde e Maringá, tudo igual, 1-1. Vamos lá então, vamos acompanhar. Os goleiros vão ficar bem na frente da torcida, em frente ao pavilhão aqui da comunidade de Santa Isabel. Vamos lá. Corre para a bola hoje. Atenção, hoje bateu no canto, é gol! Gol! Odi, camisa número 18, empata nas cobranças de pênalti. Positivo, valeu Odi. Odi já fez a sua parte nesse campeonato municipal. Vai aí o garotão Leandro Meirelles, um quarto zagueiro aí que tem o seu futebol em ascensão aqui no município de Itapiranga. Leandro Meirelles pedindo passagem, vai lá garotão, camisa número 4, se agita agora a torcida do Maringá, se agita a torcida do Maringá, vai lá o Leandro Meirelles, ajeitou a bola com carinho, correu para a bola Leandro, bateu no canto, defende o goleiro dela! Defende o goleiro dela, caiu no canto certo. Tem um senhor aqui de Coqueiro que está corradinho na orelha, ele parece não acreditar. Torcida do Maringá fica na expectativa, correu para a bola alemão, bateu, defende o goleiro dela. Jogadores do banco de reservas do Ouro Verde abraçados. Vai lá o Gilvano, quarto zagueiro Gilvano, correu para a bola Gilvano, bateu, gol! É campeão! Ouro Verde é campeão! É campeão Ouro Verde! Grande conquista do Ouro Verde, a torcida invade o campo, festa inédita para Coqueiro. Está então a lei recebendo as medalhas da equipe do Ouro Verde que se sagrou campeão do Campeonato Municipal Itapiranga. Convido então nesse momento o prefeito Milton Simon para fazer a entrega do troféu de campeão ao capitão da equipe do Ouro Verde de Linha Coqueiro. Capitão então da equipe do Ouro Verde,
pela Seil Schneiders. O gigante aí recebendo as mãos do prefeito Milton Simon o troféu de campeão do Campeonato Municipal de Itapiranga, edição 2013. Parabéns à equipe do Ouro Verde pela luta, pela dedicação. Com certeza prevaleceu o espírito esportivo e se sagrando campeão então desse importante campeonato aqui no município de Itapiranga. Ano 2013, a Associação Recreativa Linha Coqueiro, daí nós se reunimos para organizar uma comissão, que era o Claudio Schnorberger, Elmo Preis, o Valdir Schwentler e o José Kramer. E o objetivo era ser campeão em 2013. E conseguimos esse título inédito que tanto a comunidade esperava. Bom, depois da reestruturação na nova sede esportiva, com alambrado e sistema de copas e tudo certinho, precisamos também pensar na questão do time, da equipe, né? Criar uma equipe competitiva. Então se fez um planejamento todo a partir de 2010, que claro, culminou depois no grande título de 2013 do Municipal. Mas com isso a gente precisou envolver várias pessoas, a comunidade como um todo, tivemos apoio total da diretoria, que sempre foi parceira no grande projeto, e conseguimos vários amigos que jogaram para o nosso clube aqui. E em 2011, então, a gente começou esse projeto, né? Em 2013, então, fechou com o nosso título, que foi a maior conquista até hoje por Ouro Verde. Vale também lembrar que a gente teve um grande apoio da torcida, dos jogadores, da diretoria, que se envolveram nesse projeto todo e que foi muito interessante, muito, assim, louvável esse aprendizado com a equipe toda. Para mim foi uma honra, uma satisfação muito grande, né? Em poder compartilhar, em primeiro lugar, com a comunidade, com a sociedade, e depois também ter feito esse belo trabalho, né, que resultou no título de campeão municipal em 2013, onde me honrou muito, né, e principalmente eu fiquei muito feliz, né, com essa conquista, em saber que a comunidade na época participou em vários campeonatos e teve algumas oportunidades de chegar próximo, né, a alguma final, algum título, mas nunca havia conseguido. E esse título em particular, né, engrandeceu muito, né, a comunidade em si, as pessoas que torceram, e principalmente para mim como treinador, e eu pude fazer parte, né, dessa história, desse histórico título que a comunidade tanto, né, sonhava e conseguiu. Esse título é um título muito especial para a gente, né, que tem uma certa rodagem no futebol regional, porque houve um envolvimento, né, de toda a comunidade, né, a gente vinha ao estádio sempre cheio aqui e pelas circunstâncias que tudo aconteceu, né, a nossa equipe era muito limitada e na base da superação a gente conseguiu o objetivo que a comunidade sempre queria, né, que era um título do Campeonato Municipal de Itapiranga. E graças a Deus, Deus nos iluminou e a gente conseguiu fazer parte dessa equipe no ano de 2013, coroando essa belíssima comunidade aí com esse título e engrandecendo o esporte da linha coqueira. Chegou a vez de apresentar a galeria de troféus do Ouro Verde, mas antes uma curiosidade. Dos atletas atuais do Ouro Verde, 10 são netos do senhor Rafael Preis, o primeiro presidente e um dos fundadores do clube, e um é bisneto. E também tem mais 5 netos de outros fundadores. Um dos netos do senhor Rafael é o Elmo Preis, que agora vai apresentar a nossa galeria de troféus. Bem, apresentar os nossos troféus. Nós temos o primeiro troféu, foi um vice-campeonato do aspirante, uma taça amizade, foi no ano de 99 que nós conquistamos. Em 2006, nós conquistamos o vice-campeonato, né, da segunda divisão, da categoria principal. Em 2009, um aspirante, também vice-campeonato, que nós conquistamos.
Em 2011, um outro vice-campeonato no aspirante, né, que nós conquistamos. E mais em 2011 também, numa Taça Amizade da Fronteira, que nós também ficamos com o vice-campeonato. Então, em 2013, veio o nosso primeiro título. Né? Em 2012, nós comemoramos o nosso cinquentenário. Em 2013, veio o nosso primeiro título municipal, o campeão municipal da primeira divisão, que é uma honra para nós até hoje. Né? E também, com esse título, né, nós conseguimos, né, a vaga para disputar o regional. Então, no regional, fizemos 3 equipes, a categoria principal, que não foi muito bem aquele ano, mas conquistamos 2 troféus. O troféu dos veteranos, ficamos campeão, e o troféu do Sub-18, também conquistamos nosso título. Também, depois disso, em 2014, ficamos campeão, né, vice-campeão, quer dizer, da segunda divisão. E em 2017, um terceiro lugar, né, da segunda divisão também. Então, esses são os nossos troféus. Já mostramos o passado e o presente. E o futuro? O que esperar dessa geração que vem aí? Vejam esta turma. Ali podem estar os futuros dirigentes, líderes comunitários, atletas do Ouro Verde ou de outro clube de Porto Novo. Quem sabe até um ou outro astro do futebol profissional. Essas crianças gostam do esporte e têm sonhos. Eu quero ser o jogador do Ouro Verde e fazer muitos gols, ficar campeão com uma taça. Em Coqueiro é consenso. O Ouro Verde vai continuar a disputar amistosos e campeonatos. Quem sabe no futuro terá um time feminino estruturado para competir. Assim, homens e mulheres poderão representar a comunidade no esporte, honrando a camisa, a bandeira e o hino do clube, que simbolizam a união da comunidade em torno de seus objetivos, seus sonhos, suas realizações. Inspirados nos fundadores, cultivam o presente e constroem o futuro, baseado nos valores que sempre nortearam o pensamento deste povo: o amor ao próximo, a amizade, a cooperação, a união e a vida comunitária. Deixo aqui o convite a todos para que na próxima sexta-feira nos prestigiem nos canais da SA TV em mais um episódio de Fußball em Porto Novo. A Roller Sports, uma das nossas patrocinadoras, a cada terno de camisa que uma equipe fizer em sua empresa, receberá de brinde uma camisa oficial para que possa sortear, possa doar para alguém. A Tipo Sports, a cada 8 episódios, irá sortear uma bola oficial de futebol. E a empresa Lasberg, o nosso Shop Lasberg com história, irá em cada clube que nós formos gravar o programa, irá dar um kit para o clube, para que eles usem da maneira que melhor servir a eles.